Ela é maranhense de Palmeirândia, passou mais de 40 anos fora do estado e hoje, gente, ela voltou para empreender com o Babaçu. Nelinha, o que levou você, depois de tantos anos, né, fora do Maranhão, a vir para cá, né? Você, uma maranhense ali de Palmeirândia, filha de uma quebradeira de coco e de um lavrador, a retornar ao nosso estado? Embora eu esteja passado 40 anos morando fora do Maranhão, de Palmeirândia, do povoado de Santa Eulália, eu retornava aqui nas férias. Hoje, quando as pessoas perguntam para mim por que eu estou na sustentabilidade, eu falo, eu entrei na sustentabilidade pela humanidade. O que me fez me retornar 40 anos depois, querendo trazer para cá, empreender aqui, foi o que sempre me moveu minhas idas e voltas. Toda vez que eu voltava na minha terra, eu olhava e via que a vida do meu pai estava mudando, mas que a vida dos meus tios continuava do mesmo jeito. Se a casa do meu pai já era coberta de telha, a dos meus tios continuava coberta de palha de pindova, tapada de barro, e a vida deles não mudava muito. E eu percebia que o eterno círculo continuava. E o que Nelinha pensou em fazer para mudar? Eu só observava e perguntava, mas em 1999, na virada do século, eu descobri, tive a primeira esperança de que havia uma coisa no Maranhão que poderia mudar. E aí eu trabalhava numa casa como cozinheira no Pacaembu, numa casa de uma família judaica. E dentro da cozinha judaica há umas regras da tradição do povo judeu, que não se mistura leite com carne. E eu era cozinheira e foi pedida para me fazer um estrogonofe. Eles me deram um produto para substituir o creme de leite. E quando eles me deram, que eu fiz o creme de leite, eu achei horrível a comida. Mas naquela mesma hora, aconteceu comigo uma coisa que as pessoas chamam de conhecimentos ancestrais. Eu fui de uma cozinha de Pacaembu à minha casa no povoado de Santa Eulália. Eu vi as tacuruba da minha mãe, eu vi o caldeirão de ferro, eu vi o frango, e eu vi minha mãe botando leite de babaçu no frango. E o sabor, na hora que me veio na mente, eu falei, é igual creme de leite. E eu pensei, será que dá para fazer creme de leite de babaçu? Mas aí, muita coisa aconteceu. Mas e quando eu pensei nisso, eu falei, vou fazer creme de leite de babaçu, vou vender para a colônia judaica e pronto. Então, começou a empreender aí. O que eu falo, que as pessoas, tipo assim, eu não admito. Uma vez, uma reunião aqui em São Luís, na indústria e comércios do Maranhão, tinha um monte de empresário e disse a seguinte informação: se você sentar para mim, comigo, para falar de babaçu e você não tiver o mesmo respeito que você tiver pelo senhor do petróleo, nós não sentamos para conversar. Porque se você tem $1 bilhão para investir no petróleo, se você investir no babaçu, você ganha muito mais e ainda fica bonito na selfie. Quando eu digo bonito na selfie, é que todo mundo fala em fazer sustentabilidade, em fazer transformação. Mas quando você olha para o mundo dos negócios, você olha para o empresário, ele diz, eu vou fazer sustentabilidade, mas quanto isso me custa? Então, é por isso que eu falo. E eu sempre procurava algo que tivesse no meu estado, que pudesse mudar. E o que tem no meu estado o Maranhão tem as maiores florestas de alimento do planeta. E essa floresta é o do babaçu. Agora, o babaçu, para você falou, é da comunidade Santa Eulália, ali de Palmeirândia. Você tem, então, mulheres que ali até hoje vivem do babaçu. Até hoje vivem do babaçu. Minha avó quebrava coco, minha mãe quebrava coco, eu quebrei coco, minha irmã quebrei coco, minha tia, minhas primas. E até hoje, primas minhas quebram coco. Entendeu? E o que mudou? Não mudou nada em relação ao babaçu, nada. Se quebra babaçu do mesmo jeito que se quebrava 200 anos atrás. Isso não mudou nada. O que mudou hoje é que hoje eu observei durante anos. Quando eu pensei em fazer creme de leite, isso foi em 1999, muitas coisas aconteceram. Durante esses anos eu aprendi muita coisa. Eu aprendi o que é especulação de mercado. Especulação de mercado o que o mercado precisa e o que você tem. Então, se o mercado está precisando de uma coisa e você tem esse produto, você consegue o quê? Ganhar. Né? Então, eu aprendi sobre especulação do mercado, aprendi realmente o que é a sustentabilidade, compensação de carbono. Tudo isso eu fui acumulando essas informações. E quanto mais o tempo passava, eu via. Antigamente, falar em sustentabilidade era charmoso. Era
uma coisa mais tipo assim, eram os caras mais VIPs, que faz caras... Mas o jogo mudou. Hoje fazer sustentabilidade faz parte do jogo. Se você não for sustentável, você deixará de existir. Não importa se você é dono de uma petroquímica, não importa se você é o dono, não importa qual seja a tua empresa. Fazer sustentabilidade é uma questão de sobrevivência. Então virou um negócio. Então é o que eu digo. Quando hoje uma empresa não se torna sustentável porque ela é legal, ela se torna sustentável porque o mercado pede isso nela. Nelinha, quando você despertou e falou assim, eu posso fazer com que o babaçu se transforme em creme de leite, pode ser um produto vendável e tenho certeza que a gente consegue isso no mercado. Quando você veio com essa ideia, assim, quem foi a primeira pessoa para quem você falou e que falou assim, olha, com certeza, vai em frente que vai dar certo? Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar exatamente como isso aconteceu. Quando eu vi naquele dia, fazendo aquela receita, que eu pensei que podia se fazer um creme de leite de babaçu, eu pensei o seguinte, se eu fizer creme de leite de babaçu, o que tem no Maranhão? Que nenhum outro lugar, que tem mais do que em qualquer lugar no mundo? Babaçu. Se o creme de leite, eu faço um creme de leite, e que a colônia judaica aprove, significa que todos da colônia judaica compraram esse produto para sempre. Então eu estava gerando emprego, eu estava gerando renda. Por isso eu digo, eu não entrei na sustentabilidade porque eu vesti essa camisa da sustentabilidade. Na época, meu objetivo era único. Era a humanidade, era minhas primas, era minha família, que vivia numa pobreza. E eu perguntava, o que posso fazer para mudar essa realidade? Então, quando eu pensei nisso, não foi como hoje, lógico, isso foi o bônus que eu ganhei. Esse mundo de sustentabilidade, que eu passei 24 anos estudando para agregar valores, isso foi coisa, mas a ideia foi essa. Colônia judaica, se você vender para a mãe judaica, você vende para a mãe, para a avó, para a tia, para a bisavó, para a tataraneta, você não para mais. Porque a colônia judaica, eles são assim, se eles compram esse produto cachê, se esse produto cachê é bom e respeita as regras que o rabino aprovou, pronto. Então, assim, você garante o mercado. Então, eu saberia que eu garantiria uma forma das pessoas ganhar dinheiro. E isso mudaria a vida delas, porque a partir do momento que elas têm dinheiro, vem tudo junto, vem educação, vem saúde, vem tudo, né? Eu digo que 4 coisas movimentam a humanidade. Desde que o mundo existe, desde a época dos dinossauros, do homem da caverna: dinheiro, água, comida e Deus. Porque mesmo os homens da caverna, quando eles viram o relâmpago, eles achavam que era um ser, mesmo sem saber nada. Moisés, quando você vê a história de Moisés, tinha uma moeda. Então o homem sempre conheceu essas 4 coisas: comida, bebida, dinheiro e Deus. Isso movimenta a humanidade. Então eu sabia, se tínhamos uma economia, se tínhamos algo que produzisse e tinha quem comprasse, eu produzo, tem comprador e esse mercado não vai quebrar. E o Maranhão tem babaçu, então eu fazia o quê? Eu fazia uma economia. Então esse foi o motivo. Mas isso é em 1999. Em 2019, eu fui numa reunião. Isso já tinha acontecido milhares de coisas na minha vida. Eu já tinha aprendido em 2013 com Bruno Mariani Bittencourt o que era carbono, o que agregava valores. Eu tinha aprendido com Vinícius exploração de mercado, que faz ações de empresa subir, descer. Sabia de tudo isso, mas ainda, não foi possível naquela época fazer o creme de leite, porque para você fazer um produto judaico, você tem que ter a aprovação da colônia e o rabino tem que aprovar, você tem que ter o selo cachê. Então, naquela época, tudo bem, passou isso. 20 anos depois, eu fui numa reunião, muitas coisas já tinham acontecido na minha vida. Eu já tinha me tornado uma cozinheira, uma governanta, eu já tinha digamos que eu tinha uma carreira. Eu tinha me tornado uma das cozinheiras mais respeitada de São Paulo e Rio de Janeiro, porque a Ana Maria Braga disse no programa ao vivo que eu cozinhava melhor do que muitos chefes. Isso mudou. É aquele negócio seguinte assim, Ana Maria Braga disse que Cornélia Rodrigues, Nelinha, cozinha melhor do que muitos chefes de cozinha. Isso muda. Aí era como se eu dissesse, eu sou formada do Clô do Bru. Eu era a cozinheira, então eu negociaria meus salários, eu dizia, então, eu já era governanta, e aí várias coisas aconteceram na minha vida e eu acabei indo trabalhar com o Jaime no Jardim Matarazzo, que hoje é meu sócio em 2 empresas. Dessas 2 empresas, então, através de Ana Maria Braga, que falou no programa dela que você era uma
Aí depois eu parei de trabalhar com a Ana, por motivos, voltei para o Rio de Janeiro e o Jaime estava precisando de uma pessoa e eu conheci o Jaime. Então você trabalhou com a Ana Maria Braga? 6 anos. 6 anos com a Ana Maria Braga. 6 anos, e somos amigos até hoje. E aí depois você foi para o Jaime, ao qual ele ficou interessado em ser seu parceiro, seu sócio nesse projeto. Não começou bem assim. Eu comecei a trabalhar com o Jaime e dessa parceria de trabalho como funcionária dele, nós crescemos uma grande amizade. Eu acho que uma das coisas que mais fez nossa amizade crescer é uma coisa, acho que foi nós sempre fomos muito sinceros um com o outro. Ele estava gravando uma novela Fogo do Caribe, até então eu trabalhava com ele, seguia todos os protocolos que você segue quando você é governante, quando você trabalha numa casa, normal, você faz seu serviço, você coisa e tudo. E um dia ele chegou, ele estava gravando uma novela Fogo do Caribe, e ele perguntou para mim o que eu achava da novela, e eu respondi para ele, um plágio. E ele riu e falou para mim, o que é um plágio? Eu falei, porque essa novela é o Conde de Monte Cristo. Ele falou, Conde de Monte Cristo? Eu falei, óbvio, a história do filme Conde de Monte Cristo é 2 amigos, tudo assim. Aí ele falou, eu falei assim, o cara só mexeu um pouco. Aí ele falou assim, mas como é que essa pessoa? Eu falei para ele, eu adoro filme. E desde aí, eu acho que ele achou que eu fui tão sincera naquela resposta, que ele acho que ele falou assim, ele passou a me fazer pergunta, o que você acha disso? E ele também percebeu que eu era uma pessoa que eu lia muito, e eu falava os assuntos, e ele costuma dizer o seguinte, assim, que ele aprendeu muito rápido que eu era uma pessoa, ele falou assim, caramba, e isso foi crescendo e cada vez mais, a gente começamos a conversar, a gente conversava sobre tudo, e aos poucos ele, digamos assim, a gente se tornou, realmente ele falava todo tipo de negócio, ele falava de tudo, e ele pedia para dar minha opinião, e ele começou a ver o seguinte, assim, que eu dizia realmente o que eu acreditava. E nisso nós fomos numa reunião em 2019, já estava gravando Passaporte para a Liberdade, e nós fomos visitar, ele falou para mim que ele tinha conhecido um dos maiores empresários, né? Ele não falou mal dos empresários, né? Eu conheci um cara que ele tem uma coisa igual a você, tudo teu, Maranhão, e tudo dele é o Brasil. Ele tem uma pergunta parecida com você, eu quero te apresentar ele. Eu tenho que ir lá ver um negócio, vamos junto comigo? Eu falei, vamos. E nós fomos lá e eu conheci o empresário Alex Alarde, que é o fundador da cidade de Matarazzo, um grande empresário no mundo. E, realmente, quando eu conheci aquele cara, tudo que ele falava, ele só falava do Brasil. Porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Tudo aqui na cidade de Matarazzo vai ser brasileiro. Então, ele falava das coisas do Brasil com orgulho. Como assim, eu nunca tinha visto um brasileiro falar do Brasil com a mesma vontade que ele falava, mesmo sendo francês. E aí ele disse uma frase que me retornou todo o projeto. Ele falou, tudo que será consumido aqui, todos serão beneficiados, desde quem produz lá na ponta, quem consome aqui. E aí eu pensei de novo, produzir produtos no Maranhão, vender aqui e fazer o quê? Trazer economia para o Maranhão. Você fala do Babaçu assim como ele fala do Brasil, não com muito orgulho, né? Sim. O que é o Babaçu para você? O Babaçu, para mim, foi um presente de Deus para o Maranhão. E para o maranhense. Eu acho que é o seguinte, assim, eu acho que tudo na vida, Deus sabe de todas as coisas. Eu acho que durante muitos anos, muitas pessoas olharam para o Maranhão como tipo assim, acho que temos aqui até que acham que a gente anda de tanga. Mas, tipo assim, como eu falo o seguinte, assim, infelizmente o Maranhão é a cereja do bolo. Nós somos um estado onde nós temos 6 meses de chuva e 6 meses de sol. Nós temos o 2º melhor porto do mundo. Um dia eu falei para um amigo meu, cara, se eu tivesse uma oportunidade, eu convenceria o CEO é um carro que eu acho muito bonito, assim, sempre olho, sempre vejo, eu acho a Land Rover um carro muito bonito. Eu falei assim, se um dia eu tivesse uma reunião com o senhor da Land Rover, eu convenceria ele a fazer uma fábrica no Maranhão. Ele falou assim, por quê? Eu falei, simples. Eu diria para ele, você precisa de fazer, toda empresa precisa fazer compensação. Então vamos lá. Com o Babaçu, da primeira camada do Babaçu, você faz os bancos de couro do teu carro. Da segunda e da camada do Babaçu. E outra coisa, você leva os empregos para o Maranhão. Os carvão dos motores do carro, você também usa do Babaçu. E aí você vai poder dizer do mundo, olha como o carro da gente é sustentável. A gente, nossos couros, eles não vêm mais do gado. Mas deixando bem claro, eu não tenho nada contra quem cria gado. Pelo contrário, eu quero mais que o agronegócio cresça. Porque sem o agronegócio estaremos ferrados. Mas a gente precisa ter um equilíbrio.
E aí eu falei, então os bancos dos carros passariam a ser de couro, mas de couro de babaçu. O motor que precisa de carvão, o carvão seria de um carvão que não derriba nenhuma árvore, que era do carvão de babaçu, que é o melhor carvão ativado do planeta, certo? E ele traria emprego para o povo do Maranhão. Ele me dizia, tudo bem, eu tô fazendo tudo isso, estou fazendo compensação, minha empresa vai ficar bonita na selfie, mas para que eu vendo minha Land Rover? Eu diria para ele, para que lugar do mundo tu quer mandar? Porque nós temos o segundo maior porto do mundo. Produzir aqui... só você me dizer, porque a nossa logística é maravilhosa. Isso é a gente saber falar. Então, o Maranhão é tudo isso. Mas se o babaçu é esse ouro, né, do qual você fala, porque é uma pedra preciosa, a gente pode falar isso. Então, por que você acha que o Estado não conseguiu, até hoje, fazer com que o babaçu fosse sua grande pedra preciosa? Porque até hoje o Maranhão teve os anos de glória do babaçu. Nos anos 60, o mercado nacional era abastecido com óleo de babaçu. Mas logo depois, e aqui no Maranhão nós tínhamos grandes empresas do babaçu, mas essas empresas quebraram. E a imagem que o maranhense ficou do babaçu é algo que quebrou, faliu. E dentro disso, nunca ninguém olhou nenhuma outra janela dentro do babaçu, a não fosse óleo. Eu não vi óleo. Eu vi algo que nunca foi feito, que nunca foi pensado. Tudo que eu criei usando o babatu como matéria-prima, a maioria dos produtos que eu criei até hoje, nunca ninguém fez. Só eu, como eu observava bem o mercado, eu sabia o que o mercado estava pedindo. Então eu sabia que dentro do mercado da construção civil, eles precisam fazer compensação. O que mais polui é madeira e cimento. Babaçu, por enquanto, a gente ainda não faz cimento, mas madeira, sem derribar uma árvore, a gente tinha condições de fazer com babaçu. E quando eu falo que tem condições de fazer, eu não estou conseguindo fazer uma plaquinha. Essa mesa que você está aqui, ela pode ser de madeira de babaçu sem derribar uma árvore. E só para deixar claro, eu não vou derribar nenhuma coqueira para fazer isso. Agora, Nelinha, como é que foi essa sua transição de quebradeira de coco para empresária, para empreendedora? Se você parar para pensar, toda a grande fortuna do Brasil, do mundo, o cara era um vaqueiro e virou um grande fazendeiro. O cara era um predeiro e virou dono da maior construtora. Se você parar para pensar no mundo, toda a grande fortuna começou dessa forma. Tudo começa. Nenhum cara que foi rico... Tá, tem alguns caras que são ricos que ele recebeu a herança de alguém que era rico. Mas para começar uma grande fortuna, todo mundo um dia foi pobre. Se você me disser uma fortuna, mas qual foi a fortuna? O que aconteceu? Ah, tá, o cara era pobre e ganhou na Mega Sena? Tá bom. Mas geralmente o que você vê, o dono da maior construtora... Ah, se você vê as histórias do grandes empresários, o dono do Safra, a família, você vai vendo, o dono da Votorantim, alguém começou de baixo. É a mesma coisa. Alguém achou alguma coisa e que foi fazendo, que foi pensando, e tudo é assim. A única coisa que eu precisava achar era o que tinha no meu estado que poderia a gente agregar valores, criar produtos e que isso daria qualidade de vida. Eu acho que a única forma de você terminar... Hoje nós vivemos eternamente dizendo assim, igualdade. Se você quer ter, a única forma de você terminar com a desigualdade é você dando oportunidade, é o que eu falo. E como está as oportunidades, como estão as oportunidades hoje que você tem conseguido levar para a sua comunidade lá em Santa Eulália, lá em Palmeirândia? Eu acho que as oportunidades hoje eu não consigo levar para a minha comunidade, eu consigo trazer as oportunidades hoje para o Brasil e para o Maranhão. Porque se você parar para pensar hoje, o mundo todo nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados assim, qual é a preocupação do mundo hoje? Alimentos. A gente pensa em como combater a fome. E o Maranhão, ter nutrição para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Aí você fala, como? Simples. Porque nós podemos combater fome no mundo, como ninguém nunca fez até hoje. Porque um dia eu assisti um vídeo da Madre Teresa de Calcutá, do depoimento que ela deu na ONU, que até hoje está disponível no Instagram. E ela relatava a história de uma menina que ela acolheu nas ruas das Índias e deu um pão para a menina comer. E foi esse vídeo que me fez decidir tentar fazer um sachê de babaçu. Ela relata que a menina pegou o pão, ela deu o pão para a menina e depois ela observou que a menina pegava o pão, esfarelava e comia as migalhas. Ela perguntou para a menina por quê. Ela respondeu, tenho medo.
Aí ela perguntou, medo de quê? Do pão acabar. Quando eu vi aquela cena, eu perguntei, o que se passa na cabeça de uma mãe, pode ser no Maranhão, em Palmeirândia, no Marajó, que quando chega alguém dando um alimento, quando ele vai embora, o que ele pensa? E agora? Quando isso acabar? E quando eu vi aquela cena, eu já tinha visto antes um vídeo do sachê que é dado para combater a nutrição de criança de 0 a 6 anos. Que é a pasta de amendoim. Que é criado com a pasta de amendoim. Foi criado por uma empresa francesa. E eu perguntei, será que eu posso fazer um sachê de babaçu? Porque se eu conseguir fazer um sachê de babaçu, o Maranhão vai combater a fome no mundo como ninguém nunca fez. Porque quando a gente levar sachê, a gente leva mudas de babaçu. E o babaçu, com 3 anos, com a palha dele, você cobre casa, você tapa paredes. Com 7 anos, a palmeira do babaçu bota os seus primeiros frutos. E dos frutos dela, a primeira palha, que a gente pode chamar de palha, serviria para espantar os mosquitos. A segunda é o que a gente chama de mesocarpo, e que a gente chama de fubá. Partido socado, ele vira alimento para criança, para idosos. Segundo vem o duro, que é o endocarpo. Com o endocarpo, você parte e você tira a emenda de dentro, que você faz leite, creme de leite. E o endocarpo é cavão. Que se você queimar mesmo da forma mais arcaica que seja, você botar terra, que em qualquer lugar tem, cavão, terra e cavão, e jogar água mais suja que seja, consegue dectorar a sujeira e sair e ficar pronta para consumo de animais. Então a gente de fato estaria combatendo fome como ninguém nunca fez. Quando você pensou em fazer o sachê do babaçu, né? Você já pensou também naquela parte da produção. Você registrou, essa parte burocrática da coisa. Por isso, por isso que 4 anos depois, só agora que a gente pode pensar, é que as pessoas, às vezes, eu sei que muitas pessoas falam assim, eles estão aqui há 4 anos com essa conversa. Mas eu falo o seguinte para você, primeiro, para você lançar um produto de alimento, você tem que fazer a pesquisa e você tem que contratar uma equipe de pesquisador, de engenheiro de alimento a tudo, para fazer todos os testes. Depois você tem que gastar fazendo todos os registros. E depois você tem que fazer as provas para você, então, poder botar os produtos no mercado. Então, por todos esses processos nós passamos. Certo? E, as pessoas falam, agora de repente eles chegam falando de um monte de produto. Mas as pessoas só têm que entender, eu trabalho nisso há 24 anos. E lógico, como eu falei para você, eu sou uma pessoa observadora. E eu sei, a Ana Maria Braga, quando você perguntou para mim ali atrás, por que a Ana Maria Braga foi a primeira pessoa? Porque um dia eu liguei para a Ana e falei assim, Ana, vamos fazer uma receita de babaçu? Ela falou o quê? Eu falei, vamos fazer estrogonofe, usando creme de leite, uma coisa. Ela falou para mim, não. Falei, por quê? Ela falou assim, volta e faça o seu dever de casa. Se você abrir a boca para as pessoas, para falar tudo que tu é capaz de fazer, vão tomar a tua ideia. Vai lá, resista, patenteia, e depois você abre a boca. E foi exatamente o que eu fiz. A Ana foi uma grande professora. Foi. Eu acredito que ela, como sempre, ela foi mais do que minha amiga. Ela disse a seguinte frase, se você está me falando, eu acredito que você é capaz de fazer. Mas você não pode falar disso para ninguém. Você só vai falar e abrir a boca e falar isso para alguém quando você tiver todos esses direitos registrados ao seu favor. E qual, nesse tempo, né, de registro, quais foram as dificuldades que vocês encontraram pelo caminho? A maior dificuldade que você encontra do caminho é o seguinte, ninguém acredita em você. Tudo que eu criei de babaçu eu tive que provar. Até que tinha volume, que eu tomei raiva dessa palavra. Porque depois da gente criar os produtos, as pessoas falavam, tem volume? Quer dizer, o que é isso, tem volume? Tem quantidade para você querer fazer uma linha industrial, porque você não pode criar um produto, botar na prateleira e amanhã o produto não está lá. Então, as pessoas, tudo isso, aí você tinha que provar tudo. Eu tinha que provar que tinha quebradeira de coco. Eu tinha que provar que tinha isso, que é Então, são muitas coisas. Eu acho que a principal coisa no Maranhão, as quebradeiras de coco, elas nunca foram enxergadas como uma parte importante de impulsionar o nosso estado. E é o seguinte, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, hoje nós temos que olhar para dentro de cada maranhense e dizer a seguinte frase, nós temos muito que oferecer para o mundo, mas só existe uma coisa seguinte, não adianta nada se os doutores, empresários, ficar sentados nos seus escritórios e achar que apenas eles sentados no seu escritório com seus bilhões vão resolver o problema.
precisa ter uma conexão. Juntos, sem a parte científica e sem dinheiro, não consegue se fazer nada. Mas sem o conhecimento também não dá para se fazer nada. Mas, assim, você tem 24 anos, né, que você vem trabalhando. Isso. Você imagina com quantos mais anos aí na frente já poderia, né, estarmos com esse produto a nível Brasil, a nível mundo? Eu acredito que em 6 meses, parte dos produtos já estarão a nível Brasil. Quando, ano que vem? Meses, ano que vem. Daqui a 6 meses, os produtos estarão a nível Brasil. Parte deles. E daqui a 1 ano, eles estarão a nível Brasil e a nível internacional. É porque, tipo assim, existe uma coisa... Quando a Ana disse faça o dever de casa, eu entendi bem o que ela estava me falando. E eu falo uma coisa pra você, eu sou rápida para entender as coisas. E eu entendi. Então, tipo assim, é se preparar. A gente está se preparando há 4 anos. Então, tipo assim, nós já fizemos nosso dever de casa. Então, já tem um projeto de lançamento para ano que vem. E a questão do sachê? O sachê, existe uma coisa seguinte assim, o sachê a gente ainda não tem plano para quando a gente vai lançar. A gente sabe que não vai demorar. Porque, como eu falei para vocês, tudo requer pesquisas, análise, muitas das coisas. Você não pode chegar... Você está falando de alimentos. E é tipo o seguinte assim, e uma coisa que a gente, no mundo dos negócios a gente já tem que aprender rápido. Você não pode falar o que você não tem absoluta certeza que é possível fazer. Você só pode falar. Se eu falo hoje de madeira de babaçu, é porque eu posso provar que pode ser feita e que tem também escala industrial. Então, quando eu falo, olha, gente, no máximo daqui a 6 meses, em nível nacional, teremos produtos babaçu, é porque isso é real. Agora, Nelinha, o que te inspira, né? O que te inspira a continuar com esse trabalho? O que me inspira? Gente. Eu falo uma pessoa, outro dia eu vi um garoto muito jovem falar uma coisa. Gustavo Mioto, ele estava falando e ele falou uma coisa seguinte assim, eu gosto de gente com cheiro de gente. Eu gosto de gente, o que me inspirou foi minha família. O que me inspirou foi meu pai, o que me inspirou foi minhas primas. Foi eu ver a pobreza, foi eu ver tipo assim, e eu acreditar numa coisa seguinte assim, pode se mudar. Então, como eu via outros países, outros lugares, que mesmo tendo passado por dificuldades, se superaram, eu entendi. E eu entendi que a única forma da gente fazer isso é muito simples. Meu pai sempre disse uma coisa para mim, como Deus não tem, como Deus não há. E a coisa mais importante que eu sigo, que meu pai também fala, é quem cumpre com o seu dever, não há ter do que se arrepender. E o que você deixa de mensagem para aquelas pessoas, principalmente mulheres, assim como você, que saíram da sua terra para conquistar, né, os seus objetivos, né, e que retorna para cá para colaborar, para ajudar aos seus? Eu digo para elas que elas devem continuar fazendo isso. E, acima de tudo, elas têm que entender que o príncipe encantado não existe. O que existe é Deus, e o que existe é a gente, tudo que a gente acredita em Deus. E que a gente, sinceramente, quer do fundo do coração. E quando você nunca quer o bem só para você, quer dar para as pessoas todas. E dizem que a justiça, por ser boa, começa pelo de casa. Então, comece pela sua casa. Comece sendo bom para seus pais, para seus avós, para sua família. E acredite, qualquer um de nós pode ser um próximo bilionário. Não, eu não estou bilionária, mas qualquer um de nós, o que eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. É só ter aquele objetivo. Dizer assim, cara, eu quero que mude, mas eu não quero que mude só para mim. Eu quero que mude para todos. O que adianta? Vamos supor o seguinte assim, o que adianta você ser bilionária? E você, teu filho, ir para as maiores faculdades do mundo. E você não se preocupar que outras pessoas, o filho de quem trabalha com você, vai também para a faculdade. Que mundo você está querendo para você? Porque se o filho do porteiro, da cozinheira, da quebradeira não for para a faculdade, vai ser meio complicado, porque o outro vai precisar do médico, do dentista, e aí como é que vai ser? Você acha mesmo que vai ser só ele que vai ser prejudicado? Se você acha, você está errado. Porque é um círculo. Quem é Nelinha? Quem é Nelinha? Nelinha é uma menina que saiu de Palmeirândia aos 11 anos com uma certeza de uma coisa. Nem todos que tentaram conseguiram, mas todos que conseguiram é porque tentaram. Então eu sempre vou tentar. Nelinha, muito obrigada por você estar aqui com a gente no podcast Estilos. Olha, muito conhecimento, muita história e, com certeza, eu acredito que quem está assistindo a gente pode
ter aprendido muito e até algumas lições com você. Uma coisa que eu mais quero que todos acreditem é, gente, nós somos todos capazes, independente de cor, raça, estado, país, somos todos capazes. Mas uma coisa que devemos seguir bem é aquela coisinha que está escrito lá na Bíblia. Olha, gente, eu não prego para nenhuma religião, eu só falo para Deus. Mas é o seguinte, assim, na Bíblia, Deus deixou nos 10 mandamentos, amais uns aos outros a si próprio. Quando você quer o bem para você e quer para os outros, você pode ter certeza, as coisas vão dar certo para você. E a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais podcast Estilos. E olha, deixe seu like, comentário, compartilhe com a gente, que com certeza a gente vai crescer ainda mais o nosso podcast. Até lá!